Estávamos falando do artigo 213, que fala sobre o estupro, dessa nova norma introduzida, que foi aprovado no dia 7 de agosto de 2009, a Lei 12.015. Nós paramos no artigo 217A, que fala do estupro de vulnerável. Agora nós vamos falar sobre a satisfação da lascívia mediante criança e adolescente. O artigo 218A, dando continuidade ao vídeo passado, praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lasciva ou lascívia própria ou de outrem, pena, reclusão de 2 a 4 anos. Também o favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual de vulnerável. Bem claro que vulnerável é o menor de 14 anos de idade. Então o artigo 218b, ele reza: submeter, induzir ou atrair à prostituição, outra forma de exploração sexual, alguém menor de 18 anos ou que por enfermidade ou deficiência mental não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone a prostituição, pena de reclusão de 4 a 10 anos. A pena de reclusão é quando o condenado começa a cumprir a pena no regime fechado. Bom, da ação penal que se relaciona ao crime de estupro, a legislação inovou em relação à ação penal nos crimes sexuais. A ação penal, antes da iniciativa privada, que era em regra, passou a ser pública, condicionada à representação. A regra, portanto, a partir da nova lei, é a representação da pessoa, da vítima, para dar início à ação penal. Entretanto, procede-se mediante ação penal pública, incondicionada, se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Menor de 18 anos ou pessoa vulnerável, compete ao Ministério Público dar início à persecução penal da ação da denúncia contra o autor do crime de estupro contra vulnerável ou menor de 18 anos. As pessoas maiores de 18 anos de idade já é uma ação condicionada à representação. Muito bem, na mudança que houve no artigo 213 do crime de estupro, na antiga lei dizia no artigo 213 constranger mulher. Na nova lei, no artigo 213, diz constranger alguém. Então o sujeito ativo é qualquer pessoa, pode ser mulher ou pode ser homem. Veja bem, trata-se de crime comum, que pode ser praticado tanto por homem como por mulher. Logo, a mulher agora pode ser autora de crime de estupro. Veja bem, conforme orientações anteriores, o marido podia estuprar a mulher. Hoje, de acordo com a nova redação desse artigo que acabei de ler, do 213, a mulher também pode praticar estupro contra o marido. Na hipótese, por exemplo, de uma mulher obrigar o homem a manter conjunção carnal, tínhamos o posicionamento de que, nesse caso, haveria constrangimento ilegal. Com a nova redação, temos que a mulher será autora do estupro contra o homem. O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa. O sujeito passivo é a vítima. Pode ser qualquer pessoa com 14 anos ou mais. Se for menor de 14 anos, teremos o crime de estupro de vulnerável, que está previsto no artigo 217A, que acabei de informar.
verifica-se que o crime de atentado violento ao pudor foi absolvido pelo artigo 213. Essa conduta agora é chamada de estupro, no artigo 213. Na antiga lei tínhamos o artigo 213, estupro, o artigo 214, atentado violento ao pudor, e o artigo 213 da lei nova, ela absorveu o artigo 214, colocando num artigo só o crime de conjunção carnal e o atentado violento ao pudor. Hoje, os dois é estupro. Correto? E os que já foram condenados? E os que já foram condenados pelos dois crimes, do artigo 213 e 214, como é que fica a situação deles? Já que eles que praticaram dois crimes estão em concurso material, deve-se aplicar a lei da retroatividade, da lei penal mais benéfica. Os que foram condenados anteriormente pelo artigo 213, 214, agora o artigo 213 absorveu o 214, então a nova jurisprudência, os doutrinadores acreditam que sim, que pode ser beneficiado essas